Você já se perguntou acerca de Jesus? Por que Jesus é alguém tão conhecido? Porque ele movimentou gerações. O que ele veio fazer e por que isso é importante para mim e para você? Olá, meu amigo, minha amiga, que satisfação revê-lo aqui em nosso canal, onde nos encontramos, você já sabe, para beber água da vida, na fonte, a Palavra de Deus. E o texto para reflexão hoje está lá na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler dos versos 12 até o 20. Me acompanhe nessa leitura, um texto muito importante, preste atenção. O texto diz o seguinte: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo aqui está falando do primeiro Adão e do segundo Adão. O primeiro Adão, ele trouxe para nós uma desobediência que afetou a toda a humanidade. Porque um pecou, o pecado passou a todos os homens. E Paulo também diz aqui, no capítulo seguinte, que o salário do pecado é a morte. Dessa maneira, a morte passou também a todos os homens. E é por isso que a morte, infelizmente, é algo comum para nós em nossos dias. Paulo aqui está dizendo que Adão prefigurava aquele que havia de vir, que é Jesus Cristo, o segundo Adão. Por que segundo Adão? Adão, ele foi criado perfeito. Ele não tinha propensão para o pecado. Ele não tinha desejos carnais. Ele podia pecar, sim, por escolha, mas não porque ele tinha uma natureza corrompida. Após o pecado, isso não se dava mais nesse sentido, porque todos os seres humanos, próprio Adão e Eva, eles agora tinham uma propensão ao mal. Seria mais difícil a obediência. Somente através da graça a obediência poderia acontecer. E a graça começou a atuar a partir do momento que entrou o pecado. Jesus, ele matou um cordeirinho ali para servir a pele para servir de vestimenta para Adão e Eva. Mas vejam só, Jesus se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele veio numa natureza humana não corrompida pelo pecado. Da mesma maneira que Adão poderia pecar por escolha, Jesus também poderia pecar por escolha. Mas ele não fez. Ele é o Cordeiro sem mácula, sem defeito, puro, de maneira que o sacrifício dele foi aceito pelo céu. Você, primeiramente, nasceu de Adão. Todos nós somos nascidos da carne. Quando você conscientemente aceita Jesus como seu Salvador, o segundo Adão, que venceu, onde
o primeiro Adão fracassou, você recebe uma nova natureza. Isso chama-se conversão. Foi justamente isso que Jesus disse para Nicodemos, que para ver o reino de Deus, ele precisava nascer de novo. Este novo nascimento é algo sobrenatural, é uma nova natureza que Deus coloca em nós, o poder para obedecer à lei de Deus, para estar no Espírito. É exatamente isso que precisa acontecer na minha vida e na sua. E é essa a importância que Cristo tem para nós. Ele veio a este mundo como um ser humano verdadeiro, mas não com as propensões de pecado que nós, como seres humanos, temos. Jesus era o ente santo. Ele veio de maneira diferente para que ele pudesse ser, em primeiro lugar, o nosso Salvador. Jesus é o nosso exemplo também, mas acima de exemplo está o fato de que ele era um Salvador. E dessa maneira ele veio para salvar a mim e a você. Não há solução para a humanidade longe de Jesus. Ninguém pode ir ao Pai senão através dele. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quer seguir por este caminho? Não há um outro caminho melhor do que este. Você precisa dele. Aceita Jesus hoje mesmo para que ele possa te entregar a salvação? Se você gostou dessa mensagem que fala da vida cristã de uma maneira prática e quer continuar recebendo mais mensagens como esta, então você precisa se inscrever em nosso canal. Você não pode só assistir os nossos vídeos e sem se inscrever no canal. Vá aqui embaixo, clica aí em se inscrever, ativa o sininho para que você possa receber todas as notificações. Assim, todas as vezes que a gente liberar o nosso conteúdo na internet, o YouTube vai te notificar. Você pode também estar compartilhando o conteúdo deste vídeo com seus amigos, com seus contatos, com seus familiares. Vai aí na setinha, clique em copiar, cola aí e desta maneira você vai estar mandando aí no seu WhatsApp, Messenger, no seu Telegram, no Facebook, onde você quiser, para que outras pessoas possam ver essa mensagem. Se você tiver algum pedido de oração, você pode interagir com a gente aqui no nosso canal. É só ir nos comentários, escrever aí, porque vamos ter o imenso prazer de estar orando por você. Que tal escrever agora mesmo? Vai aí, coloca aí o seu pedido de oração. E aí, já escreveu o seu pedido de oração? Muito bem. Além de orar pelos seus pedidos de oração, eu quero abençoar o seu dia. Você aceita uma oração? Vamos falar com Deus? Querido e bondoso Deus, quero te agradecer por essa pessoa que parou aqui para assistir este vídeo. Abençoa a vida dela hoje. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido amigo, minha querida amiga, eu quero te agradecer porque você assistiu este vídeo até o final. Não esquece, deixa a sua curtida se você gostou do vídeo, deixa o seu comentário e compartilha. Não esquece de compartilhar, é importante isso. Um abraço. Amanhã tem vídeo novo no nosso canal aqui e eu te espero mais uma vez. Até lá, hein?